Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Meus queridos, estamos de volta para mais uma aula de Teoria do Conhecimento, a nossa terceira videoaula, mas o nosso curso já começou bem antes, com as aulas presenciais. E hoje nós vamos tratar, você pode acompanhar aí comigo no índice, nós vamos tratar da essência do conhecimento. Nós terminamos os dois primeiros capítulos. O primeiro capítulo que falava sobre a possibilidade do conhecimento e a origem do conhecimento. Agora nós vamos falar da essência do conhecimento, ou seja, o que é o conhecimento. E aí vamos ver algumas soluções pré-metafísicas, em especial o objetivismo e o subjetivismo, e soluções metafísicas, realismo, realismo ingênuo, realismo crítico, idealismo, fenomenalismo e a crítica. Então, não se assuste com os nomes, e tudo isso vai ficando muito mais claro para a gente ao longo das nossas conversas, ao longo das nossas aulas. Você pode acompanhar aí a próxima página do índice. Outro tema que vamos abordar em seguida, na segunda parte do nosso curso, é o tema propriamente da verdade, a sua justificação e o dinamismo em direção à verdade. Quando terminarmos esses capítulos, e acredito que faremos isso daqui mais ou menos umas 3 aulas, ou 4, nós entraremos provavelmente no próximo tema, que você pode acompanhar aí no próximo slide, a terceira parte, que é a teoria do conhecimento, em Santo Tomás de Aquino, e depois iremos a teoria do conhecimento em Immanuel Kant. E se der tempo, e acredito que vai dar tempo, veremos também a teoria do conhecimento em Jürgen Habermas, para ver posturas diferenciadas a respeito de um mesmo tema. Então, podemos dizer que toda essa primeira parte do curso é uma parte introdutória. Introdutória em que sentido? Levantamos questões, temas de teoria do conhecimento, temas epistemológicos, que desenvolveremos depois ao estudarmos teorias propriamente dita nesses autores. Santo Tomás, que desenvolve a teoria aristotélica, Immanuel Kant e Jürgen Habermas. E enquanto levantamos essas questões epistemológicas, podemos navegar um pouquinho em diversos autores, como já temos feito até aqui, quando estudamos o dogmatismo, o relativismo, o idealismo, e depois o empirismo e tudo mais, coisas que vimos nas últimas aulas. Agora vamos tratar propriamente da essência do conhecimento. Muita atenção em mim aqui agora. Nós já aprendemos em aula o que é essência, aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela realmente é. Quando falamos de essência do conhecimento, nós estamos nos colocando a seguinte questão: o que é propriamente o conhecimento? O que difere um conhecimento veritativo de uma opinião, por exemplo? Um conhecimento científico de um conhecimento metafísico? Um conhecimento ético de um conhecimento cultural? Nós vamos tratar desses e outros temas agora nesse capítulo, tratando do que é a essência do conhecimento e posturas a respeito disso. Então você pode agora acompanhar comigo no slide. O próximo slide tem a essência do conhecimento.
Vamos ao próximo slide. A essência do conhecimento. Nós já falamos um pouquinho isso muito ao longo do nosso curso. O conhecimento representa uma relação entre um sujeito e um objeto. O verdadeiro problema do nosso conhecimento consiste, portanto, no problema da relação entre o sujeito e o objeto. O que vai ficando claro para a gente é que todas as posturas epistemológicas e todos os problemas que enfrentamos em posturas epistemológicas é um problema da relação entre o sujeito e o objeto, como vimos nas aulas anteriores. Voltamos ao slide. Já vimos que o objeto apresenta-se à consciência natural como uma determinação do sujeito pelo objeto. Mas será justa esta concepção? Não deveríamos antes falar inversamente de uma determinação do objeto pelo sujeito no conhecimento? Qual é o fator determinante do conhecimento humano? Tem este o seu centro de gravidade no sujeito ou no objeto? Então, podemos pensar assim: é o sujeito quem determina, ou seja, que dá forma ao objeto na sua inteligência? É o objeto quem influencia, quem determina o conteúdo do conhecimento que tem na nossa consciência? Apenas recapitulando o que já falamos até aqui. Então, a essência do que é o conhecimento nada mais é do que um aprofundamento sobre justamente esta relação. E vamos ver hoje, introdutoriamente, algumas posturas para ir ficando cada vez mais claro. O objetivo dessas aulas próximas, desta e das próximas aulas, é uma introdução ao realismo e ao idealismo para nos servir de base para estudarmos depois a teoria do conhecimento de Santo Tomás de Aquino e também de Immanuel Kant. Então, essas aulas eu convido você a assistir muito tranquilamente, não precisa ficar preocupada com conteúdos. Do que nós vimos até aqui já é mais do que suficiente. Vamos encarar essas aulas aqui com leveza. Para quê? Elas nos servem como introdução para a parte mais importante do nosso curso, tá bem? Então não se preocupe se você não entender tudo. O importante é entender ideias principais que retomaremos depois lá na frente ao estudarmos a teoria do conhecimento tomista. Vamos ao próximo slide. Aí nós temos uma imagem bastante interessante. Aí de um lado nós temos, em amarelo aí, o sujeito, aquele que conhece. Do outro lado, um cubo, que seria o objeto. Entre eles, uma seta verde, como nós já vimos anteriormente, e aí com essas perguntas de conhecimento. O conhecimento está no sujeito, é aí de amarelo? O conhecimento está no próprio objeto? Está na relação? Dependendo da resposta que nós damos a esta imagem, nós temos posturas epistemológicas diferentes. E é isso que nós vamos ver um pouquinho agora, daqui para frente. Vamos ao próximo slide. Pode-se responder a estas questões sem dizer nada sobre o caráter ontológico do sujeito e do objeto. Voltando para mim agora. Se eu respondo essa pergunta sem dizer nada sobre o conteúdo ontológico, seja do sujeito, seja do objeto, nós estamos falando de uma solução pré-metafísica. Eu simplesmente não respondo se a essência do conhecimento está no sujeito, está no objeto, isso não é importante. Voltamos para o slide. Neste caso, encontramos-nos perante uma solução metafísica do problema, ou seja, quando eu não digo nada sobre o caráter ontológico, nem do sujeito, nem do objeto. Esta solução pode resultar favorável tanto ao sujeito como ao objeto. No primeiro caso, tem-se o objetivismo e no segundo caso, o subjetivismo. Vai ficar mais claro agora, olhando o próximo slide. Muito bem.
Se eu considero que o conhecimento se dá no sujeito, aí que está em amarelo, eu posso falar que eu tenho subjetivismo, ou seja, o conhecimento no sujeito. Se eu digo que o conhecimento se centra no objeto, eu falo de subjetivismo. Mas numa solução pré-metafísica, eu digo nenhum e nem outro. Então, a essência não está nem, eu não digo nada, não é que eu digo que está no sujeito, que eu digo que está no objeto. Eu simplesmente não digo nada sobre o caráter ontológico, nem do sujeito e nem do objeto. E as soluções metafísicas? Vamos ao próximo slide. Se nós intervimos na questão do caráter ontológico do objeto, por exemplo, quando eu procuro dizer o que compõe o objeto conhecido, é possível dar uma dupla solução. Ou se admite que todos os objetos possuem um ser ideal, mental, e esta é a tese do idealismo, né? Voltando aqui para mim um pouquinho, nós já nos deparamos com posturas idealistas. Platão, por exemplo, é um idealista. Nós vamos ver depois que Descartes também foi isso, quando estudamos o racionalismo. E hoje veremos que, enquanto paradigma, Edmund Husserl também, embora a abordagem seja completamente diferente, mas vamos deixar para falar isso mais para frente. Voltando para o mesmo slide. Ou se afirma que, além dos objetos ideais, há objetos reais, independentes do pensamento. E essa é a tese do realismo, que nós vamos ver depois em Aristóteles. Dentro destas duas concepções fundamentais, são possíveis distintas posições, como vemos agora no próximo slide. Muita atenção nesse quadro que está aí. Ele parece confuso, mas é para facilitar a nossa compreensão e aí ele se torna fácil. Por exemplo, a essência, nós já vimos e relembramos em cada aula, que é aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que é. Quando eu digo que a essência do conhecimento, ela se dá no sujeito, aí você vê na nuvenzinha em vermelho, ou seja, a essência não existe no objeto, mas ela existe na mente daquele que conhece e atribuindo ao objeto, nós podemos falar que temos uma postura idealista. Por isso aí no quadro, você vê a seta vermelha que vai do sujeito para o objeto, ou seja, a essência está no sujeito e eu aplico ao objeto enquanto conheço. Temos aí postura idealista, por isso em vermelho. Ao contrário, nós temos uma postura realista quando a essência, eu acredito que a essência existe no objeto, né? Ela compõe aquilo que faz com que o objeto seja aquilo que ele é a sua própria composição ontológica. Mas quando eu abstraio isso do objeto, por isso a seta verde, a essência é captada pelo sujeito, por isso a seta verde vai em direção ao sujeito, e aí sim se compõe no sujeito a essência que foi captada do objeto, eu posso falar de uma postura realista. Esses quadros aí apenas para tentar facilitar um pouquinho a nossa compreensão. No próximo slide, nós vemos que, finalmente, pode-se resolver o problema do sujeito e do objeto, remontando-se ao último princípio das coisas, ao absoluto, e definindo a partir dele a relação do pensamento e do ser, o que seria uma solução teológica, mas nós vamos ver que existem algumas posturas assim ao longo da história da filosofia. Vamos agora, portanto, ao próximo capítulo. Soluções pré-metafísicas. O que nós acabamos de introduzir agora, simplesmente vamos aprofundar um pouquinho, ainda que com leveza, nesses próximos slides, nesses próximos temas da nossa conversa. Nessa introdução que já acabei de dar para vocês, nós já temos um quadro que seria suficiente, inclusive, para entrarmos em teorias do conhecimento específica. Mas vamos dar mais algumas peças, mais algumas chaves para abrir as portas que nos facilitarão
lá na frente. Soluções pré-metafísicas. A primeira delas é o objetivismo. O objeto é o elemento decisivo entre os dois membros da relação cognitiva. Quais são os dois membros? O objeto e o sujeito. Neste caso, no objetivismo, é o objeto quem determina o sujeito. O sujeito toma sobre si, de certo modo, as propriedades do objeto, reproduzindo-as. Isto supõe que o objeto enfrenta como que algo já acabado, algo já definido, que é a consciência cognoscente, aquela que conhece. Os objetos são algo dado, algo que representa uma estrutura totalmente definida, estrutura que é reconstituída pela consciência que conhece. Platão foi o primeiro que defendeu esse tipo de objetivismo no sentido, que acabamos de descrever. A sua teoria das ideias é a primeira formulação clássica do ideal fundamental do objetivismo. As ideias são, segundo Platão, realidades objetivas e formam uma ordem substancial, um reino objetivo. Aí eu trago de volta essa imagem para vocês, que tem ele apontando para o alto. Apenas lembrando um pouquinho a teoria de Platão. O que Platão acredita? Que os objetos possuem uma essência real, verdadeira. Porém, a verdade da essência desses objetos constitui um mundo novo. Um mundo que para ele possui uma estatura metafísica. Existe uma realidade que seja suprassensível, que é justamente o mundo das ideias. E aí, no objeto, quando se dá o conhecimento, quando o sujeito tenta conhecer o objeto, ele consegue captar algumas imagens desse objeto que já existem na realidade lá no mundo sensível. E quando se compõe isso intelectualmente, na verdade, é porque o homem também, ele possui reminiscências, ele possui lembranças, porque também ele existe verdadeiramente neste mundo das ideias. Vamos ao próximo slide. O pensamento básico da teoria platônica das ideias reaparece na fenomenologia de Russell. Vocês vão ouvir falar muito de fenomenologia ao longo desses 3 anos de filosofia, porque a fenomenologia é uma escola filosófica muito atual, muitíssimo interessante e muito importante de ser estudada. O que Platão denomina ideia, Russell vai chamar de essência. E assim como as ideias representam em Platão um mundo subsistente em si, que é aquele mundo das ideias que eu acabava de falar, as essências formam em Russell uma esfera própria, um reino independente. O acesso a este reino se dá através de uma intuição não sensível, a que ele denomina de intuição das essências ou ideação. Uma coisa muito importante é você não confundir Russell com Platão. Embora a estrutura nós possamos aqui comparar, a forma de abordagem de ambos é completamente diferente, como veremos agora. Próximo slide. A coincidência entre a teoria platônica das ideias e a teoria de Russell só se refere a esta noção fundamental e não ao desenvolvimento que cada um faz de cada uma dessas posturas, porque é completamente diferente. Russell procura estabelecer um reino de essências ideais através de um método, que é a redução fenomenológica, e não lhe dá uma existência exterior à mente humana, diferentemente de Platão. Platão dá uma existência exterior à mente humana, que é aquela que existe lá no mundo das ideias. Platão, por sua vez, atribui uma realidade metafísica, o que eu acabei de falar, a estas essências.
bem como sua existência para além da realidade sensível e da mente humana. Russell fundamenta a intuição das essências pela mente a partir dos fenômenos concretos, aproximando-se da teoria aristotélica, enquanto Platão supõe a pré-existência da alma e sua contemplação das ideias no mundo suprassensível. Vou tentar explicar aqui para você agora, rapidinho, as duas posturas. O que diz Platão? Platão diz que tudo que nós conhecemos no mundo são, na verdade, imagens das verdadeiras ideias que existem lá no lugar hiperurânio ou o chamado mundo das ideias. E por que que a alma pode conhecer estas essências? Porque também ela vem de lá. E se ela vem de lá, ela pode reconhecer, a partir das imagens, aquelas ideias que contemplou um dia no mundo das ideias. E Russell, outra coisa. Russell também acredita que a essência existe num reino separado, vamos assim dizer. Mas este reino é a realidade concreta. E para Russell, o acesso à essência de todo objeto, de tudo aquilo que conhecemos, se dá através da experiência fenomenológica. Vou dizer pela primeira vez a vocês, mas depois falaremos muito esta palavra daqui para frente. O que seria a experiência fenomenológica? Nós temos acesso ao fenômeno, ou seja, ao modo com que as coisas se apresentam pura e simplesmente a nós. O que é o aspecto fenomenológico da realidade? É o aspecto do qual a realidade se apresenta para nós. São os seus fenômenos. E Russell acredita que através dessa experiência fenomenológica, nós podemos chegar a conhecer a essência desses objetos. E aí ele se aproxima muito mais, portanto, de uma postura realista, que é aquela aristotélica. Repito, aqui estamos vendo, a grosso modo, veremos muito mais aprofundadamente isso quando estudarmos a escola tomista, a escola kantiana, a escola de Jürgen Habermas e, por que não, vemos também aspectos fenomenológicos. Essa teoria fenomenológica foi muito desenvolvida por Edith Stein também e influenciou demais outros pensadores, como, por exemplo, Heidegger. Voltemos ao slide. Agora vamos às soluções pré-metafísicas, o subjetivismo. O subjetivismo, pelo contrário, em relação ao objetivismo, procura fundamentar o conhecimento humano no sujeito. Para isso, coloca o mundo das ideias, o conjunto dos princípios do conhecimento no sujeito. Então é como se aquele mundo das ideias, do qual fala Platão, exista de verdade, mas existe onde? Dentro do sujeito. Né? O sujeito é o universo de todas as ideias. Uma passagem do objetivismo para o subjetivismo teve lugar quando Santo Agostinho colocou o mundo das ideias de Platão no espírito divino. Vamos lembrar que Santo Agostinho foi influenciado pelos neoplatônicos, como Plotino, por exemplo, fazendo das essências ideais existentes por si conteúdos formais da razão divina, como o pensamento de Deus. Nós já falamos isso também na aula anterior. Como que Santo Agostinho lê Platão? Ele lê já por um viés cristão. Aquilo que Platão entendia ser o mundo das ideias, ele coloca como, na verdade, a mente divina. Então, para Santo Agostinho, qual é o conhecimento verdadeiro? É aquele que, de alguma forma, participa do conhecimento divino. Então, quanto mais uma pessoa tem ciência das coisas divinas, ela participa do intelecto divino e, por isso, por ele é iluminada. E assim conhece a verdade das coisas. É por isso que é um subjetivismo, porque a essência do conhecimento se dá no sujeito, mas em que medida? Na medida em que ela participa do conhecimento de Deus. E participa de que forma? Através da vida na graça, acredita ele.
do conhecimento das coisas do alto. Quanto mais uma pessoa se familiariza com a vida ascética, com a vida em Deus, ela vai aprendendo a enxergar as coisas a partir desta mente divina. Platão chamaria isso um outro tipo de ascese. É o homem que contempla o mundo das ideias. Então existe uma ascese platônica, vamos assim dizer. Nós vemos que na teoria platônica, tudo que é material, tudo que é corpóreo, tem uma carga muito negativa. O próprio corpo é visto como um cárcere da alma. E para ele o homem feliz é aquele que vive asceticamente tentando contemplar as coisas do espírito. E em Santo Agostinho, também, mas numa outra perspectiva, muito mais otimista em relação às verdades deste mundo. Por quê? Porque ele tem presente uma realidade que Platão não conhecia, que o próprio Verbo, portanto, o próprio Deus se fez carne. E é ele quem dá acesso às coisas do alto. Então, em Santo Agostinho, embora a essência do conhecimento também se dê no sujeito, ela se dá como? Através da participação na vida divina, ou a vida da graça. É por isso que Santo Agostinho tem aquelas frases icônicas e clássicas que parecem sintetizar tudo, né? Ama e faz o que quiseres. Porque se você ama, você estará vivendo no verdadeiro amor, no amor que é o próprio Deus. E para aquele que vive nesse amor, portanto, não há pecado, porque ele repudia imediatamente as trevas. Santo Agostinho também diz: a felicidade do homem é a glória de Deus. Por que a felicidade do homem é a glória de Deus? Quando Deus é glorificado? Quando o homem o reconhece e, por isso, o adora. Mas ele vai dizer que a felicidade do homem consiste nessa adoração. Então, na verdade, a glória de Deus nada mais é do que a própria felicidade do homem, que se dá nessa contemplação. Santo Agostinho sintetiza em frases muito simples, realidades muito profundas. Eu gosto também quando ele diz, por exemplo, que o pecado, na verdade, é um erro de alvo. Ele diz assim: tudo aquilo que o homem deseja é bem. Tudo aquilo que o homem faz sempre buscando um bem. Aqui nós podemos lembrar um pouquinho de Aristóteles, da Ética Nicômaco, que o bem é aquilo que todo mundo deseja quando age, né? Ética Nicômaco, se não me engano, livro 1, capítulo 6. Santo Agostinho vai dizer que o pecado é, na verdade, um erro de alvo. Você mira um bem e erra o alvo, ou erra a medida. Então, o que é a gula, senão um erro na medida do apetite sensível? O que é a luxúria, senão um erro na medida do amor, né? Do amor sensível? O que é a inveja, senão um erro na medida do desejar as coisas que são boas, aquilo que é necessário para mim? Aqui é um tratado de vida mística em Santo Agostinho, mas faço essa ponte apenas para a gente ver como a teoria do conhecimento pode nos iluminar também nessa reflexão da realidade. Voltando para o mesmo slide, uma passagem do objetivismo para o subjetivismo teve lugar, né? Essa parte já li. Assim, a verdade não está fundada num reino de realidades suprassensíveis, como dizia Platão. No mundo espiritual objetivo, que seria lá o mundo das ideias, mas numa consciência, ou seja, num sujeito que é, na verdade, Deus. O conhecimento não está no voltar-se para um mundo objetivo, o mundo das ideias, como pensava Platão, mas em buscá-lo naquele sujeito supremo. Então, para Santo Agostinho, quem é que vai conhecer a verdade das coisas? Aquele que buscar conhecê-la em Deus. Por isso, aquela máxima de Santo Agostinho, que ilumina de alguma forma o nosso canal também: credo ut intellectum. Creio para entender, né? Entendo para poder crer. Ou crer para entender e entender para crer. Vamos ao próximo slide. Mas nós temos também outros tipos de soluções pré-metafísicas. Aí apresento para você a foto de Immanuel Kant, um dos maiores filósofos de toda a história da filosofia. Quero que você volte aqui um pouquinho para mim agora, porque
quando nós falamos de Kant, devemos falar, em primeiro lugar, com muito respeito, porque ele está entre os grandes da história. Kant é um dos maiores filósofos da história. Está à altura, por exemplo, em termos de importância, um Aristóteles, um Platão, um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, um René Descartes. Este é um filósofo que marca uma transição de história da filosofia. Se considera ele o último filósofo moderno e o primeiro contemporâneo. E o pensamento de Kant, muitas vezes, é mal interpretado. E as más interpretações de Kant deram origem na história a diversas posturas filosóficas. Então, não vamos esgotar aqui, não nesta aula de hoje, o pensamento de Kant. Aliás, isso é impossível de se fazer em uma aula, talvez nem uma vida inteira, mas nós vamos tentar extrair alguns princípios da teoria do conhecimento dele aqui, como solução pré-metafísica, para quando estudarmos propriamente a sua teoria do conhecimento, lá no segundo semestre, tudo esteja um pouquinho mais claro para nós. Repito que Kant é um grande filósofo porque ele escreve sobre as 3 grandes áreas da filosofia, que é a ética, né, na sua crítica da razão prática, escreve, podemos dizer, sobre metafísica, na sua crítica da razão pura, e sobre a epistemologia, quando ele fala a sua crítica do juízo, as 3 grandes obras aí de Immanuel Kant. Voltamos para o slide. Também encontramos a ideia central desta concepção na filosofia moderna, ou já início da filosofia contemporânea, na escola neocantiana, que apresenta-se aqui despojada de todos os acessórios metafísicos ou psicológicos. Com isto, pretende-se significar o conjunto das leis e dos conhecimentos supremos do nosso conhecimento. Estes são os meios por meio dos quais a consciência cognoscente define os objetos. Esta definição é concebida como uma produção do objeto. Não há objetos independentes da consciência, pois todos os objetos são parte desta, são produtos do pensamento. Aqui, a grosso modo, Kant se preocupa de conhecer a mente humana, aquela que conhece. Quais são as estruturas da mente humana que possibilitam o conhecimento? Ele acredita que conhecendo essas estruturas da mente humana, da razão humana, pode-se ter uma certeza maior sobre aquilo que se conhece. Repito, isso é apenas uma introdução, apenas ideias que vão espontando assim, para depois continuarmos propriamente a sua teoria, termo por termo, conceito por conceito, isso ficar mais claro na nossa teoria do conhecimento. Então, como eu havia dito no início, essa aula de hoje é mais um ensaio sobre tudo aquilo que virá daqui para frente, quando nós vamos falar um pouquinho mais sobre as espécies do conhecimento. Então, não se preocupem muito, é uma aula muito mais informativa, introdutória, do que de conteúdo conceitual que você precisa guardar. Mas espero que essa introdução sirva bastante nas próximas aulas, quando nós vamos aprofundar aquilo que dizemos apenas superficialmente. Então, bom estudo para você, que Deus te acompanhe. Até a próxima videoaula. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa.